Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Acabou de terminar o último qualifying desse ano, né? O último qualifying dessa temporada. Max Verstappen, como sempre, né? Ele de forma espetacular, do jeito dele, um pilotaço, né? Acho que eu não tenho palavras assim para definir o quão impressionante foi essa volta dele, muito boa, sempre no controle da situação, né? E acho que é merecidíssimo, né? Merecidíssimo mesmo, né? Assim, por todas as circunstâncias que se desenha o campeonato, né? Ele fez 1:22, 207, deixa eu dar um zoom aqui. Ele fez 1:22, 207, né? E o Lando Norris em segundo, Piastri em terceiro, George Russell em quarto, Leclerc em quinto, Alonso em sexto, Bortoleto em sétimo, Ocon em oitavo, Hadjar em nono e o Tsunoda em décimo, né? Bom, aqui nessa situação, falando dos três, né, os três primeiros, né, Verstappen, Norris e Piastri, né? Aqui a situação está super confortável para o Lando Norris, tá? O Lando Norris, para quem não sabe, ele só precisa, basicamente falando, estar só ali no pódio. Não interessa a posição, ele tem que estar no pódio. Se o Verstappen vencer, o Piastri vencer, não importa. Ele estando no pódio, ele já é automaticamente campeão mundial, tá? E para mim, ele que está nessa posição, está em P2, é confortável, né? Ele não vai precisar ser agressivo nem nada, né? Então, né, acho que isso já diz muito, né? Sobre os dois pilotos da McLaren, como já disse, né? Eu já disse do Norris, né? O Piastri, né? Como se diz, né? Dava-se uma certa impressão assim que eles, assim, parece que o Piastri, eu tava realmente temendo um pouco que o Piastri fosse só aquele piloto que a gente viu no primeiro semestre no Qatar, né? Mas felizmente, né? Eu falo isso de uma maneira feliz, assim dizer, de que não, né, que ele realmente voltou a andar bem, voltou a andar perto do Lando Norris, né, ele que vinha tido algumas corridas ali, andando muito longe do Lando Norris, e isso foi fatal para ele nesse campeonato, né? Mas a gente nota sim que ele teve um bom ritmo na classificação, né? E de tal maneira que ele está a milésimos do Lando Norris, né? Então assim, isso mostra que o Piastri realmente recuperou aquela confiança que ele tinha na primeira parte do campeonato, mas infelizmente ele teve ali corridas ali que ele sinceramente foi muito mal, né? Mas eu acho assim que foi bem, né? Acho que o que o Piastri tinha que fazer era isso, né? Ele discordo da declaração que acho que o Max Wilson deu, né? De que largar em terceiro aqui é melhor do que largar em segundo. Cara, eu acho que não, né? No Qatar é uma coisa, né? Que tem uma distância maior até a primeira curva e tal. Aqui não tem isso, né? Aqui o Verstappen está na posição mais confortável possível, né? Porque essa pista ela tem uma tendência muito grande de sempre os pilotos que estão na pole vencer ela, né? Assim, mesmo sendo uma pista com uma certa um certo número de ultrapassagens e tudo, o líder sempre tem uma certa vantagem nesse ponto, né? O pole position, né? Então, enfim. George Russell, né? Assim, pode ser que isso aqui mude, tá? Porque o George Russell ele deu uma erradinha na última curva, tá? Não sei se ele vai perder o tempo, vai perder esse tempo de volta. Caso ele perca, ele vai perder esse quarto lugar, vai para o quinto lugar, no lugar do Leclerc, né? Leclerc que colocou mais uma vez falando, essa lixeira de carro da Ferrari no Q3, né? É inacreditável. Assim, se vocês verem a volta dele no Q2, ele falando até no rádio que precisou abortar, isso no Q2, né? Precisou abortar cogitou abortar a volta 5 vezes. De tão mal, né? De tão nojento que é esse carro da Ferrari, né? Então, mas assim, pra mim, acho que foi um temporal que o Leclerc fez, tá? Foi um temporal que o Leclerc fez com essa coisa que ele dirige aí, né? Alonso em sexto, né? Um excelente resultado. E assim, né? O Alonso humilha de vez o Lance Stroll, né, cara? Assim, né? O Stroll estar na Fórmula 1 já não é uma humilhação suficiente?
O Alonso vai lá e faz mais, né, do que isso, né? O Alonso consegue por toda a temporada estar à frente do Stroll nos qualifiers, né? Acho que é 30-0, 30-0, 31-0, coisa assim. Isso é histórico, isso é quase um recorde. Eu não tô lembrado um piloto ser tão medíocre desse jeito, igual o Stroll é, de ficar 30 vezes seguidas atrás do companheiro de equipe nos qualifiers, cara. Isso resume muito Stroll na Fórmula 1, né, gente? Resume muito Stroll na Fórmula 1. Bortoleto em sétimo, excepcional, tá? Isso aqui pra mim é excepcional. É a melhor posição dele, ele repetiu a melhor posição dele, né? É o teto da Sauber, né, gente? Inclusive a Sauber, assim, a gente vai falar, né, e tudo, vou fazer só um videozinho específico das últimas coisas que a gente vai ver e tudo, né? Eu vou fazer um vídeo tudo bonitinho, porque se eu mencionar aqui uma coisa, eu vou esquecer outra, né? Então eu tenho que fazer anotações e tudo sobre as últimas coisas que a gente vai ver nesse Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025. Né? Mas Bortoleto é excepcional, meus parabéns a ele. Tomara que o fantasma da primeira volta não ataque o Bortoleto, né? Porque nossa, é uma posição muito boa para ele, assim, ele volta a ter essa boa fase, assim, né? Ele não estava tendo dificuldades e tudo, né? O Hülkenberg chegou a ultrapassar ele na disputa de qualings ali entre os dois, mas é uma boa recompensa aí ele estar em sétimo, né? O Ocon em oitavo, né? Uma grande surpresa, a Haas andou bem aqui, né? O Hadjar em nono também foi o que podia, né? Ele não tinha mais aonde tirar desse carro da Racing Bulls, né? Que inclusive o Hadjar vai ser um piloto Red Bull ano que vem, né? Coitado, né? Coitadinho, né? Meu Deus. E o Tsunoda, ele entrou só pra... Cara, o Tsunoda é complicado, né? Ele só entrou no Q3, só. O único objetivo do Tsunoda era só entrar e dar o vácuo na primeira tentativa de volta do Verstappen. Só que ele errou isso, né? Eles erraram isso, né? Quando o Verstappen, enfim, conseguiu ter o vácuo do Tsunoda na longa reta ali do circuito, já é tarde demais, já era quase na curva. Então, pensa só, né? Mas dos males o menor, né? Pelo menos parabéns a ele por estar no Q3, né? É isso que a gente tem que parabenizar o Tsunoda, né? Todo respeito, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Limitadíssimo, meu Deus. Bom, no Q2, Oliver Berman em 11º, Carlos Sainz em 12º, Liam Lawson em 13º, Kimi Antonelli em 14º e Lance Stroll em 15º, né? O Berman, que acho que é isso, né? Acho que ele conseguiu um bom tempo ali, mas não tinha muito mais, assim, onde... não tinha muito mais, assim, onde ele tirar desse carro, né? Apesar que eu acho que ele poderia muito ter ido pro Q3 de uma maneira até fácil, né? Carlos Sainz em 12º, né? Mais uma vez à frente do Albon, né? O Williams realmente não estava lá, essas coisas nesse grande prêmio. Liam Lawson também, né? Que em 13º também não é nenhuma novidade. Antonelli em 14º, reclamando muito no Q2, né? Que o carro estava muito traseiro, você vai ver o onboard dele realmente toda hora saindo de traseira e tudo, né? Então ele tava bem ali, passando por maus bocados, como se diz, né? Então ele realmente não foi muito bem, não. E Lance Stroll em 15º, né, gente? Lance Stroll é isso aí, né? Lance Stroll honrando, né, o porquê que ele é um piloto que não pode estar na Fórmula 1, né? Não poderia, né? Mas é assim que as coisas infelizmente são, né? É complicado, né? Infelizmente os deuses do automobilismo não tiram esse cara da Fórmula 1, mas assim, não vou também dar hate de graça aqui nele, porque acho que a sua própria mediocridade já faz por isso já, né? No Q1 os eliminados, gente, de novo, né? Hamilton em 16º, Alexander Albon em 17º, Hülkenberg em 18º, 19º Pierre Gasly, 20º Franco Colapinto. Hamilton de novo no Q1, né, gente? Acho que eu não me lembro, acho que é até um recorde isso, né? Um recorde negativo para a carreira do Hamilton, né? É muito triste, né? Você ver um piloto que é o maior piloto em números de poles, né? Se sujeitar a isso, né? Enquanto o seu companheiro de equipe está lá em 5º lugar, ou 4º, não sei,
a depender dos comissários sobre a volta do George Russell, mas é muito decepcionante, é no mínimo decepcionante, né? Ele estava bem, não vamos também colocar a tempestade em copo d'água, mas, cara, ele errou, parece que foi na curva 12, a transmissão não a da Band, né? Não a da Band, mas a Fórmula 1, a F1 TV, né? A F1, né? Que transmite as imagens e tudo, não mostrou o erro do Hamilton, né? Mostrou todo mundo, né? E no Q1, né, gente, teve muita gente que teve problemas de track limits, né? Inclusive os dois pilotos da Alpine aí foram muito vítimas disso, tá? O Gasly e o Colapinto estando ali nas últimas posições é muito decorrente também disso, né? Decorrente também da mediocridade que é este carro, né? Mas é também porque houve muito track limits entre eles ali, né? Os dois pilotos chegaram ao ponto assim de ter a primeira tentativa das suas devidas voltas deletadas e na mesma curva 1, tá? Na mesma curva 1, tá? Então, gente, e Alexander Albon, né, mais uma vez estando atrás do Carlos Sainz, Hülkenberg, né, decepcionante, 18º, né, enquanto seu companheiro de equipe tá lá em 7º, né, um tanto decepcionante, né, mas voltando um pouco ao Hamilton, gente, então assim, é muito decepcionante, né, é muito decepcionante porque a gente quer o melhor pro cara, né, a gente quer, assim, que ele volte a ter os resultados, que ele volte, ele tava bem em tudo, né, mas nada desandou, né, cara, é uma fase muito ruim do Hamilton, eu não desejo nada disso, eu acho que eu não tenho nem muito o que dizer, sabe, nem tem muito o que dizer, sabe, assim, é algo assim que beira humilhação, assim, sabe, porque não é um piloto que não é um piloto assim, parece que sempre acontece alguma coisa com ele nesses qualis, né? Assim, parece que ele e não é nem que acontece alguma coisa, é que ele se coloca em algumas situações assim muito desnecessárias que coloca ele na 16ª posição. Mas como consolo, ano passado ele também largou lá de baixo e foi muito bem, né? Teve um bom ritmo e tudo. E a Ferrari, apesar de ter essa lixeira de carro, não me parece que o Hamilton vai ficar só nessa 16ª posição, coisa do tipo, né? Inclusive o Hamilton bateu no finalzinho do treino livre 3, né? Mas enfim, o que eu tenho a dizer, gente, é meio que levado a isso, sabe, assim, no quali, né? E sobre as minhas expectativas sobre esses 3 cavalheiros que estão disputando o Grande Prêmio, né? Eu acho que é o seguinte, né? Como eu já falei, né? O Verstappen vai por tudo ou nada para vencer essa corrida, né? Eu acho que ele já colocou meia mão aí na vitória, né? O Piastri vai ter que fazer alguma coisa, porque é o que está mais atrás no campeonato, né? E o Lando Norris está na posição de zona de conforto, né? Se ele largar mal, se ele largar bem, né? O George Russell, né? A frouxidão, né? A emplenação, né? Falou assim, que não vai intervir na disputa do título. Assim, acho que nem é tão frouxidão assim, né? Muitos ali não querem ser esse tipo de antagonistas, né? Até porque o Antonelli, por exemplo, né? Que recebeu algumas ameaças, né? Aí, né? De morte e tudo, né? Justamente pelo erro que ele cometeu no Grande Prêmio anterior, né? Você lembra que eu até alertei vocês que ia ter uma possibilidade desse tipo de coisa? Porque essa geração vagabunda desses fanzinhos de pilotos, desses carinhas vagabundos aí que não tem o que fazer da vida e precisa entrar no Instagram de um piloto de Fórmula 1 para ficar ameaçando. Gente, é tão absurdo, né, cara? Assim, é tão medíocre, né, o que esses caras precisam fazer, né, velho? Assim, assim, eu questiono muito quem é que gasta tempo digitando asneiras, digitando bobagens, né, para ficar ameaçando um piloto que evidentemente errou, né, ali, né, naquela curva, né? Sim, cara, é muito desapontador, assim, é muito medíocre, né, assim, como alguns fãs se colocam em um nível muito baixo, né, do senso ético, do senso do fanboyzismo, né, de um determinado piloto, né, que claramente são os fãs do Verstappen que encheram a porra do saco do Antonelli, né? E assim, gente, sabe, uns absurdos assim, cara, que não cabe na minha boca, sabe?
são absurdos assim, minúsculos, de pessoas minúsculas, que infelizmente perdem seus devidos segundos de vida digitando asneiras, sabe? Eu não tenho palavras para definir esses vagabundos que precisam fazer esse tipo de coisa. Sinceramente, se você perdeu seu tempo fazendo isso aí, meu amigo, eu sinto muito para quem fez isso, sabe? Porque, nossa, é algo tão bizonho, assim, de se imaginar de que alguém seja tão seja tão medíocre desse jeito, né? Assim, é expor a mediocridade em um comentário, né? Assim, você deixou o Norris passar, né? Você deixou, cara, assim, você está assinando seu testemunho de mediocridade, né? Você vai lá, a pessoa vai lá daqui alguns vários anos, a pessoa vai estar lá com seus 80 anos e tudo ali, e vai se lembrar de um feito marcante que ele fez na vida dele. Ah, eu fui lá no Instagram de um piloto chamado Kimi Antonelli e o ameacei de morte, meu querido neto, né? Eu fico imaginando, né? Nossa, isso vai ser motivo de orgulho, será? Nossa senhora, meu Deus, medíocre, vocês são medíocres, viu? Mas enfim, mas vamos lá. Então é isso aí, senhores. Eu acho que a corrida de manhã vai ser uma corrida... Eu não acho que a corrida de manhã vai ser muito movimentada, não acho. Sinceramente, a Abu Dhabi nunca proporcionou isso, nem nessa modificação que ela fez, então... Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser a largada de manhã e tudo, porque eu acho, honestamente, que se tem alguém aí que vai pro tudo ou nada, é o Piastri. E acho que ele tem a obrigação de ir pro tudo ou nada. Sem, claro, comprometer seu companheiro, seu amiguinho, companheiro de equipe, Lando Norris, né? Mas eu acho que se existe alguém aqui que tá no dever, assim, de fazer alguma coisa para tirar, se tem alguém aqui que vai ter que partir pro tudo ou nada, eu acho que esse alguém vai ter que ser o Piastri. Porque o Verstappen, assim, o tudo ou nada que ele fez foi agora nessa volta, né? A comemoração da Red Bull, a comemoração do próprio Verstappen já é um reflexo do tudo ou nada de que ele fez, né? Então, né? E só para falar, né, os números de qualificação, né, antes da gente encerrar o vídeo, né? O Verstappen fez a sua 8ª pole position, né? Deixa eu ver. O Leclerc fez uma, o Russell fez 2, o Piastri e o Norris, eu não tô lembrado se estão empatados, mas o Verstappen eu sei que fez a 8ª. Eu vou pegar as estatísticas tudo certinho para vocês, tá? E a gente vai fazer todo um vídeo só dessas coisas, tá? Mas enfim, mas o que eu tenho a dizer a vocês é meio que isso mesmo, tá? Vamos ver como vai ser a coisa de manhã, tomara que seja boa, tomara que não haja nenhuma polêmica, igual teve em 2021, né? Aquela coisa desnecessária, daquela polêmica toda, né? E é isso que eu particularmente penso, tá? Então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis!